Como abordar o cliente depois da visita, perguntando se ele tem interesse ainda no imóvel? É muito comum o corretor, quando faz a visita, ele abordar o cliente perguntando um parecer dele do que ele achou o imóvel. Ou então, às vezes, o cliente viu o imóvel, gostou aparentemente, e o corretor passou um dia, passou 2 dias e o cliente não dá um retorno. Como é que você faz isso de uma forma mais leve, sem demonstrar que você está ansioso para vender aquele imóvel para aquele cliente? Me chamo José Florente, sou corretor de imóveis há 23 anos. A corretagem me tornou especialista em documentação de imóveis, isso me levou ao direito. Hoje eu sou também advogado, pós-graduado em direito imobiliário. O meu conteúdo envolve o técnico profissional raiz e o comportamental humano. O canal da Imobiliária Escola foi criado para inspirar você a buscar um profissionalismo, a buscar ser um profissional completo, capaz de assessorar seus clientes da forma mais irrestrita possível. E aí, outros colegas corretores, vendo você trabalhar, vendo a mim trabalhar, também busque isso. E a gente venha mudar o patamar profissional da nossa categoria. Galera, é muito comum, às vezes, o corretor ter ansiedade na resposta se o cliente gostou do imóvel ou não. Eu costumo falar que o cliente precisa querer comprar mais um imóvel do que você querer vender o imóvel para ele, porque o cliente percebe isso. Então, muitas vezes o corretor tenta forçar um sim dele, porque para o corretor, a maioria das vezes, o que interessa é o sim ou não. E ele não entende que ele está fazendo um atendimento ali, que de repente não é aquele imóvel que o cliente vai comprar um outro, e você precisa estar atento com isso. E eu vejo muitos colegas corretores, às vezes, atendendo um cliente, fez a visita com o cliente no imóvel e, por não querer levar um não, ele busca o tempo todo convencer aquele cliente de comprar aquele imóvel que ele mostrou. E tem clientes, muitas vezes, que ele não tem coragem de dispensar você, de dispensar o imóvel, te cozinha em banho-maria. E você deixa de apresentar outros imóveis para aquele cliente, pensando que ele ainda vai tomar a decisão de comprar aquele imóvel. Só que a maioria das compras dos imóveis são decididas na visita, ou logo depois, ou numa revisita, e o cliente compra por uma sensação que ele sente na visita e não por aquilo que você vai falar para ele. E o que acontece é que quando o cliente vê o imóvel e de repente demonstra algum interesse, faz alguma pergunta, o corretor termina a visita e ele já pergunta ao cliente: e aí, gostou? Nessa hora você está demonstrando ansiedade. Você está ansioso para vender, você está muito interessado em vender para ele e não interessado em saber se ele realmente sentiu bem no apartamento a ponto de comprá-lo. O que você faz nessa hora? Deixe ele à vontade, não pressione, sinta. Na hora que você está fazendo a visita, você veja como é que ele olhou o imóvel, se ele viu o imóvel de uma forma interessante. E se ele observou, fez pequenos detalhes, a maioria das vezes o olho do cliente já brilha na entrada do imóvel. Ou seja, aquele imóvel fica numa localização que ele quer, ele entra no imóvel, geralmente, e ele começa a vislumbrar isso, e você tem que perceber. Você não tem que perguntar. Você não precisa perguntar a ele, você tem que sentir. Essa pergunta, quando você faz aí, você gostou do imóvel? Isso é uma pergunta de derrotado, porque o cliente, se ele gostou, ele vai esboçar essa reação, ele vai falar. E o corretor que pergunta isso e ainda tenta forçar ele gostar, mostra que está muito ansioso e que, na verdade, não está preocupado com o que aquele cliente está sentindo. Acontece também, muitas vezes, do cliente ver o imóvel e, às vezes, demonstrar o interesse e falar para você: eu vou pensar. E aí passa um dia, passa 2 dias, esse cliente não retornou. O que você faz com ele? Você vai ligar para ele: e aí, você tem interesse ainda na compra do imóvel? Faça diferente.
Não pergunte dessa forma. Fique atento, porque ele pode estar olhando outros imóveis. Será que não vale a pena você também tentar mostrar outros imóveis para ele tomar essa decisão dele mais completa? Às vezes o corretor está mostrando determinados tipos de imóvel para um cliente, esse cliente tem um poder de compra maior, não percebe isso, aquele cliente vê o imóvel contigo, eu gostei. Só que como ele tem um poder de compra maior, ele faz maiores exigências, mas talvez não tenha feito para você. E está você forçando ele a comprar um tipo de imóvel que ele sabe que o bolso dele consegue comprar algo melhor. Então o que você pode fazer? Para não ser assim, mostrar a ansiedade, você pode falar para ele o seguinte: seu João, tudo bem? Estou ligando para o senhor para saber se o senhor não gostaria de fazer uma revisita no imóvel. Convide ele para revisitar o imóvel, não demonstre ansiedade, para que ele veja o imóvel de novo e ele tome a decisão dele mais amadurecido, mais calmo. O que você pode também fazer? Eu faço muito isso, tá, galera? Por exemplo, essa semana mesmo eu fiz uma visita com um cliente, que eu vi que ele gostou do imóvel, vi que ele falou que ele traria a esposa para revisitar, e aí, mas só que ele queria ver outras coisas. E o que eu fiz? Consegui agendar outras 2 visitas em imóveis que eu sabia que ele não iria comprar, mas no mesmo tempo eu levei no bolso as chaves do imóvel que ele tinha visto no dia anterior. E no final das outras 2 visitas, que ele não se interessou pelos 2 imóveis, eu falei, estou com as chaves aqui, vamos revisitar o imóvel? E revisitando o imóvel, ele tomou a decisão dele, de que não vai querer comprar o imóvel. E eu não forcei a barra. Eu não forcei a barra porque eu não quero que ele me veja como um corretor insistente. Eu percebi, ele tinha razão nas observações que ele fez sobre o imóvel. Foram coerentes. Ele alertou pontos que eu não tenho como contra-argumentar. Eu prefiro deixar ele à vontade para quando eu ligar para ele da próxima vez, ele me atender sem pensar que eu sou aquele corretor chato que vou insistir para ele comprar algo que às vezes ele ainda não decidiu comprar. Então, não pergunte ao cliente se ele gostou do imóvel, não pergunte se ele tem ainda interesse no imóvel, sinta, faça ele falar para você, expressar. Se ele não está falando nada sobre o imóvel, tente falar de um outro imóvel para ele. E aí você faça a revisita nesse imóvel de uma forma descompromissada, quase que levando ele naturalmente. Já vendi assim. Já vendi para um cliente que eu vi que ele gostou do imóvel, mas ele quase não tinha visto nada. No outro dia eu levei ele para ver vários imóveis com a chave do primeiro imóvel que eu tinha mostrado para ele. No final de todas as outras visitas, levei ele no imóvel que ele tinha visto primeiro e ele tomou a decisão de comprar aquele imóvel. Então, vamos parar com essa conversa aí, com essa pergunta de derrotado. Você precisa sentir se o cliente gostou do imóvel a ponto de comprar. Você não vai ser a tua insistência que vai fazer ele tomar essa decisão. Se você gostou do vídeo, chega junto com o seu like, comenta, compartilha aí com a galera que está começando principalmente. Valeu? Se você ainda não me segue aqui no canal da Imobiliária Escola, fica essa oportunidade, porque isso aqui é corretor de imóveis. Um abraço.